Está no ar mais um programa Mensagens de Luz, que estuda o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Tenho a honra e o prazer em receber pela segunda vez apenas Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Luiz. É sempre um prazer, né, estar aqui. É um momento de estudo muito bacana, muito interessante. Que façamos deste momento muitos outros no futuro, certo? Assim seja. Que assim seja. Então, Renata, gostaria que você dissesse qual capítulo nós estamos no mencionado livro, qual o título e qual frase ele se refere. Então, o capítulo é o 143, né, o clarão da verdade, e a frase diz assim: porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então está em Paulo, Efésios, né, 5.8. Isso. Então, Renata, né, então está dizendo que a frase em resumo está dizendo que caminhamos nas trevas, mas chega um momento de luz. Então, portanto, caminhar na luz. Eu fiz mais ou menos um resumo, né, um apanhado sobre o texto. O texto é um texto muito bonito e eu acho que ele nos convida a olhar para dentro, né, olhar para o nosso dia a dia, né, porque ele se refere ao tempo de trevas como uma metáfora, né, dos tempos, dos erros que nós cometemos, né. Quando a gente tem um despertar espiritual, né, a gente precisa viver de acordo com esse despertar espiritual, né, olhando não apenas sempre, no plano das ideias. Sim, olhando sempre para frente, né, indo para frente, fazendo diferente no amanhã, né, porque o que ficou para trás ficou, né? Sim, Emmanuel diz que nós devemos evitar ao máximo as horas de lamentações prejudiciais, né? Que a gente faz, né? Como a gente reclama. Faz. É o que mais nós fazemos, né? É o que mais nós fazemos. É humano isso, né? Eu acho que nós escolhemos as provas normalmente, né? Tem as consequências das nossas escolhas. Nós imploramos, a gente viu isso essa semana, né? Sim. Nós imploramos para virmos à Terra, na encarnação, na reencarnação, e depois reclamamos de nós próprios. Exatamente. Eu vejo assim que o lamentar excessivamente, ele não ajuda, né? Ele não muda a condição. O reclamar daquela condição não muda a condição. O que muda a condição é o olhar seu e o agir, né? Sempre, né? De maneira diferente diante daquela prova ou daquela expiação, né? É o que muda a situação. O lamentar, ele não agrega. Não agrega e prejudica, né? Porque ao você ficar lamentando e não agindo, você perde tempo. Totalmente. Né? Você perde tempo precioso, gasto de energia, né? Desperdiçada, né? Energia desperdiçada. Eu gostei muito também de uma metáfora que Emmanuel fez, que ele fala que antes estávamos em obscuros labirintos, antes de conseguirmos ver o verdadeiro roteiro espiritual. Teve também uma metáfora interessante que ele colocou com relação ao carro, né? Quando um carro dá defeito, você não abandona o carro, né? Você Exatamente. conserta e segue adiante. Na verdade, ele falou que o carro estava em andamento, né? Em andamento? O motorista está em andamento, Isso, o carro... aí vem tribulações, perde o freio, perde condições, não para. O motorista tem que continuar guiando o carro mesmo com tudo isso. Conduzindo diante dessas adversidades. Estamos nós no caminho das trevas, com todas as tribulações, e indo como um motorista de carro desgovernado. Só que chega uma hora da orientação espiritual em que nós devemos nos orientar. Sim. Não, a nossa existência não vai ser mais
um caminho desgovernado. Né? Eu acho que, pelo menos assim, isso aconteceu muito comigo. A orientação espiritual, ele nos dá um direcionamento, muda padrões, e faz com que a gente passe pelas atribuições da vida assim com mais leveza, com mais discernimento, com mais entendimento. Um consolo, né, da consolo. Eu acredito que quando se cai o véu, né, se retira o véu e a gente compreende a espiritualidade como um todo, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais aceitáveis. Sim, são mais leves, mais macias, mais... O jugo do Cristo é leve, né? Sempre. Sempre. Daí, Renata, já partindo um pouquinho mais para o final, para a conclusão, antes da conclusão, eu gostaria de citar mais assim palavras que eu achei tão certeiras do Emmanuel, que ele diz assim, que nós devemos agir sem dramas e sem desacertos. Os dramas e desacertos de ontem, que a gente faz, né? A gente é dramático, né? A gente dramatiza, a gente se vitimiza, sempre, não é? E desacerta muito, muito. Para fazer o quê? Ele fala o que os gênios conseguem fazer. Eu sempre digo isso, simplificar, porque é tão difícil fazer o simples, né? É tão difícil o simples ficar exato, né? Que de maneira que todos consigam acessar aquela simplicidade. Existe uma genialidade. É que na verdade nós complicamos, né? O caminho é sempre reto, sempre simples, mas faz parte do ser humano, da natureza humana, complicar as coisas, né? Eu vejo que o amor de Deus é muito simples por nós, né? É incondicional. Incondicional, simples. Nós que criamos etapas para chegar até esse amor. É verdade, e as complicações vêm de nós, não de Deus. Sim. Apesar de toda a complexidade da sua criação, né? Mas Emmanuel fala que, além de simplificar, nós devemos também auxiliar. Acho que aí que está o ponto, né? O ponto central, né? Auxiliar, que vem da caridade pura, né? A caridade. Não tem outra forma, né? Trabalhar, né? Servir ao próximo, né? É a melhor maneira de se transformar. É a melhor maneira de se transformar, é a melhor maneira de estar próximo aos ensinamentos de Jesus. É na caridade que a gente sente o amor de Deus, na sua forma mais simples. Né? Nós somos meros instrumentos dele. Então vamos à conclusão, Sim. Renata, que é sempre os últimos ou o último parágrafo, né, de cada capítulo. Emmanuel resume bem o que ele quis dizer. A conclusão então diz assim: raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar na trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Lindo. Que poético, né? Lindo. Que poético. Eu achei interessante ele falar assim, ele admitir que existem, né? São raros, mas existem pessoas que não conhecem as tentações e os nevoeiros porque seguiram sempre pelo bem, né? Mas como isso é raro, hein? É difícil, né? Estamos quase impossível. Quase impossível. Mas significa que a gente não pode usar de desculpa, né? Porque a gente já sabe das tentações, a gente já sabe do nevoeiro e já nos foi aberto o caminho. Exatamente. Então quer dizer, você não pode mais, depois de aberto o caminho, você não pode mais negar que você conhece as tentações, conhece o nevoeiro e que você também conhece a necessidade de trabalhar em favor do Cristo. É igual, eu uso uma frase, eu tenho uma frase minha particular que... será a frase de encerramento do nosso programa. Não,
depois do conhecimento, você não pode voltar à ignorância. Não é? É exatamente isso. Depois que você adquire o conhecimento sobre determinado assunto ou sobre determinada causa, né, você não pode alegar mais, né, o desconhecimento, a ignorância. Você não pode mais falar que não sabia. Você tem o direito de errar novamente. Né? E atrasar a sua evolução. Mas alegar esse conhecimento. Então não aleguemos mais ignorância e trabalhamos. Trabalhe sempre. Renata, muito obrigado, muitíssimo obrigado por ter Imagina, comparecido eu a que essa manhã agradeço. tão gloriosa que você nos trouxe sua luz mais uma vez Eu que agradeço. e que venham inúmeros programas posteriores. Que assim seja. Que assim seja, até o próximo programa.